Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Hoje é domingo já, são 13 de novembro de 2022. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, que é o mesmo título desse canal que você está inscrito. E nessa noite eu quero dar continuidade sobre a questão das ferramentas espiritual, que eu iniciei já tem umas 2 semanas aí. Como utilizar as ferramentas espiritual. Esse foi o título que eu denominei aí, né? Nós sabemos como nós vamos utilizar essas ferramentas espirituais. Se você saber utilizar essas ferramentas, que uma das ferramentas que eu estou falando é voltada à questão da bibliologia, que a bibliologia, em outras palavras, está se tratando da palavra de Deus, está se tratando externamente da Bíblia, não é? Porque o significado da palavra Bíblia significa coleções de livros, não é? Dentro das próprias escrituras você não vai encontrar essa palavra Bíblia. A Bíblia só na capa, a capa que leva o nome de Bíblia. E Bíblia significa coleções de livros. Então, a própria palavra de Deus, ela dá alguns nomes voltados à titularidade dela. Eu trouxe aqui um rascunho para poder eu entrar no assunto. Então, essa é a primeira ferramenta espiritual do crente em Cristo Jesus, que é a bibliologia, que é a palavra de Deus. E ela leva alguns nomes comuns dados à Bíblia. Ela é conhecida como o livro de Deus, ou seja, os nomes mais comuns dados à Bíblia são, para você entender, o livro de Deus, primeiro título. Segundo título, palavra de Deus. Terceiro, escrituras sagradas, ou escrituras sagradas. Quarto, a verdade. Quinto, lei. Sexto, mandamentos. Sétimo lugar, a lei e os profetas. 9, oráculo de Deus. Então, aqui são os nomes mais comuns dados à Bíblia. Se você quiser pegar aí a sua caneta, note aí o que eu vou falar para você que você possa crescer no que eu vou trazer nessa noite, nessa primeira ferramenta. Não tem como dar errado. Só dá errado se você já começar errado. Então, eu falei que o primeiro nome é o livro do Senhor. Isaías 34, versículo 16, para depois você consultar. Segundo, palavra de Deus, Hebreus 4:12 e João 10:35 e Marcos 7:13. Escritura sagrada, Mateus capítulo 21, versículo 42, Lucas 4:21, João 7:38 e versículo 42, Romanos capítulo 1, versículo 12 e Romanos capítulo 4, versículo 3, que se trata das escrituras sagradas. Quarto, a verdade, João 17:17 e Romanos 15:8. Quinto, lei, Salmo 119, Lucas 10:26, Mateus 5:18. Mandamentos, Salmos 119.
a lei e os profetas, Mateus 5:17, Lucas 16:16. 8. A lei de Moisés, Lucas capítulo 24, versículo 44. E o último, oráculo de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 12. Mas por que, pastor, que você recitou os nomes mais comuns da Bíblia? Justamente para poder você começar a conhecê-la, a palavra de Deus, a conhecê-la. Mas no conhecimento da palavra de Deus, eu quero entrar com um ponto para que você possa entender. Então você viu aí, notou direitinho, e nós vamos entrar na questão do assunto dessa primeira ferramenta. Como utilizar essa ferramenta espiritual chamada a palavra de Deus, ou nas titularidades aí que eu te dei aí, que você acabou de notar aí, que pode ser o livro do Senhor, pode ser conhecido como a palavra de Deus, pode ser conhecido como as escrituras sagradas, pode ser conhecido como a verdade, pode ser conhecido como a lei, pode ser conhecido como os mandamentos, pode ser conhecido como a lei dos profetas, pode ser conhecido como a lei de Moisés, pode ser conhecido como os oráculos de Deus. Mas vamos resumir na palavra de Deus para que não venha dar confusão na sua mente. Então, por isso que dentro dessas ferramentas que eu quero repassar nessas reflexões, que essa reflexão aqui é a reflexão número 375, se eu não me falo a memória, é para que você possa verdadeiramente obter sucesso. Isso vai depender de você. O sucesso vai depender de você. O fracasso também vai depender de você. É uma escolha sua. A sua escolha pode te levar à vitória, mas também pode te levar ao fracasso. Isso vai depender de você. Então, Deus me deu uma palavra voltada a essa primeira ferramenta que eu vou falar, que é a bibliologia, que é a palavra de Deus. Mas você, qual foi a palavra que Deus te deu nessa noite? Deus me deu uma palavra que você não vai encontrar em livros. Por mais que você pesquise, você não vai encontrar. Nos livros teológicos você não vai encontrar, porque são palavras que muitas vezes Deus nos dá, uma palavra revelada na hora, por intermédio dos anos de conhecimento que nós temos das Escrituras, pelos anos que rascunhamos, que garimpamos a palavra de Deus. Deus nos dá a palavra revelada, Deus nos revela algo poderoso por intermédio do nosso conhecimento da palavra. E aí, essas revelações, elas são típicas, elas são únicas, você não vai encontrar em lugar nenhum. E qual foi, pastor, essa revelação que Deus te deu nessa noite relacionada à palavra de Deus? A revelação foi essa: quando nós, qualquer ser humano, quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecê-la, já ela, a própria palavra de Deus, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei assim, observando, meditando por um pouco. Meu Deus, eu nunca tinha visto essa palavra em lugar nenhum. Por mais que eu já tenho lido muitos livros, aí atrás você está vendo aí o pequeno de livro, quase 1000 livros lidos, né? Os cursos teológicos eu já fiz, mas não encontrei essa palavra que Deus me deu hoje para me inserir nessa primeira ferramenta, que é a própria palavra de Deus, a bibliologia, dentro de um termo teológico, onde eu vou falar do básico ao doutorado. É por isso que você está vendo que eu estou falando algo mais assim, mais profundo, voltado às Escrituras Sagradas, justamente para que você possa aprender mesmo mais a fundo aquilo que você não obteve nos seus, vamos supor, no seu dia a dia, na igreja, nos cultos, nas reuniões. De repente você não ouviu isso ainda, e aí você está tendo de antemão, gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. A palavra é essa. Quando nós pegamos aqui, ó, quando nós pegamos a palavra de Deus aqui, ó, tá aqui, ó,
quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecê-la, ela, a própria palavra, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Que palavra poderosa! Meu amigo, antes que você pegue a própria palavra para você conhecer ela antecipadamente já sabe as intenções dos seus corações. Antecipadamente ela já sabe. E qual é o objetivo de você querer conhecer ela? Ela já sabe. Por isso que você tem que ter muito cuidado. E dentro desse ponto aqui, conhecendo ou como utilizar a palavra de Deus, nós temos que conhecê-la. Não tem como você usar uma ferramenta sem você conhecer. E nenhum sentido da sua vida, tanto no campo espiritual como no campo físico ou profissional, não tem como você operar nenhuma ferramenta, por mais inteligente que você seja, sem conhecê-la, sem ter um treinamento, sem ter ninguém para te ensinar. Você tem que ter. Se a empresa te contrata para você ir lá e a ferramenta que você vai utilizar é o computador, é a parte de informática, meu amigo, se você nunca fez um curso de informática, você não sabe, maneja nada, não sabe nada de computação, de computador, dentro de informática, e chegar te entrega um computador na tua mão para você operar aquilo que a empresa quer que você opere, como que você vai conseguir se você não conhece as ferramentas? Não tem como. Então por isso que primeiro você precisa conhecer a ferramenta para poder você utilizar ela de uma maneira eficaz. Pode até ser que você pegue o computador e tente fazer alguma coisa lá, mas você não vai ter êxito, você não vai ter sucesso, você não vai ter rendimento, você não vai ter fruto, porque você não conhece. Se você de repente você vai para a faculdade para se formar em direito, que é a questão do advogado, a advocacia. Aí de repente você já quer pegar uma causa de antemão, antes de você terminar, ou de você ter a sua formação, ou de você pegar a sua carteirinha na UAB. Como é que fica? Você não conhece as ferramentas da lei na totalidade para poder você ganhar aquela causa. Se você está se formando em medicina, o cara antes de terminar a medicina já quer fazer cirurgia, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, sem conhecer as ferramentas ideais que tem que utilizar, com certeza vai ter muitas pessoas que vão morrer nas suas mãos. Então, em todos os sentidos da nossa vida, se você é contratado pela empresa e lá você vai trabalhar de motorista e você nem a carteira de motorista não tirou, vai chegar lá, beleza, eu já quero ser um operador de máquina. Como é que você vai operar que tipo de máquina? Então você precisa conhecer a ferramenta. Por mais que você de repente você já tenha a carteira de motorista, minha carteira é de alto nível, mas você conhece a ferramenta que você vai pegar para utilizar naquela localidade de serviço? Você não sabe. As máquinas elas vão se modernizando dia por dia e você tem que ter um curso antecipado para cada máquina. Então isso dentro de um sentido que eu quero falar para você, dentro de um sentido espiritual da coisa, quando nós pegamos aqui a ferramenta, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, a primeira ferramenta do crente, e você vai tentar conhecer ela já sabe antecipadamente as suas intenções. E aí eu quero trazer 3 advertências para você aprender, porque o título já está falando como utilizar as ferramentas espiritual, e uma das ferramentas que eu estou te apresentando é a bibliologia, que é a palavra de Deus. Mas para poder você conhecer, você já sabe que ela já sabe antecipadamente as intenções do seu coração.
qual é a sua intenção que você quer relacionado à palavra de Deus. Então eu quero aqui trazer 3 advertências para você, antes de você querer conhecer a palavra de Deus. A primeira advertência que eu quero te falar nessa noite, para que você possa aprender, é que você tem que ter cuidado. Cuidado com o que você está querendo conhecer na palavra de Deus. Que é isso, pastor Edson? Cuidado. Você tem que ter o cuidado com o que você quer conhecer a palavra de Deus. O que você está querendo? Foi a primeira coisa que Deus me passou aqui. Cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus. Que é a primeira advertência. Doutor, aí, pega aí a caneta e nota. A primeira advertência: cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus. Cuidado. Mas, pastor Edson, mas a palavra de Deus não é a palavra de Deus, não é coisa boa, não é 100% positivo. A palavra de Deus sim, mas lembre que eu te falei, quando nós pegamos na palavra de Deus para conhecê-la, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Por isso que eu estou te trazendo essa primeira advertência que Deus passou para mim nessa noite. Cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus. Por que isso? Porque depende daquilo. Você está buscando o que na palavra? Será se as intenções que você tem relacionadas à palavra de Deus, ela é positiva? Será se as intenções que você tem em conhecer a palavra de Deus é para o bem-estar da sua vida e das pessoas? Será se o que você está querendo conhecer a palavra de Deus é para a sua salvação? É para a salvação de muitos? Será que quando você pega na palavra de Deus para conhecer ela, é para você ter verdadeiramente aquela paz, aquele sossego? Ou você está querendo se esconder por trás da própria palavra de Deus para poder ter benefício para você? Então, quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecê-la, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Mas, pastor, onde é que está escrito isso? Que você tem base bíblica para isso? Tem base bíblica para isso. Pega aí a sua Bíblia aí, nós vamos lá no livro de Hebreus, que eu vou te mostrar. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Essa é uma reflexão, mas é uma reflexão de nível básico. Nível básico, quase médio. Porque eu vou tratar cada ferramenta dessa aqui, nível básico, nível médio, até o doutorado. Para que você possa verdadeiramente fazer as coisas corretas. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala dessa seguinte maneira. Hebreus 4, 12, fala assim. Olha o que fala aqui. Porquanto, Hebreus capítulo 4, versículo 12, para dar base naquilo que eu estou falando. Porque quando Deus nos revela alguma coisa, Ele não pode nos revelar nada que vai contradizer a sua própria palavra. Quando Deus me deu essa palavra ali, eu nem ia trazer reflexão hoje. Eu de manhãzinha preparei ali o material, estudei sobre esse ponto, mas aí eu já tinha até desanimado, mas aí Deus me deu já de noite, essa palavra. Quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecê-la, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. E aí Deus já me levou direto em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E a outra passagem que eu vou estar lendo, aqui fala: porquanto a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar, olha só, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração de quem? Do homem.
Aí fala o versículo 13: e não há criatura alguma incogítica aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto às suas claras diante daquele a quem devemos prestar conta. Então, Deus não nos dá nenhuma palavra, nenhuma revelação que vai contradizer a sua própria palavra. Por isso que eu sempre costumo dizer que as pessoas que crescem só em questão de revelação e não tem o conhecimento, é muito perigoso. Por isso que a própria palavra fala: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Graça é revelação, é poder, é unção. Conhecimento é o que? É você adentrar na parte da letra. Porque só a letra ela mata, mas se ela tiver a parte da graça, ela não vai te matar de maneira nenhuma. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecê-la, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Então, eu terminei de ler aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12, que você pode ler aí com muito cuidado, para que você possa entender o que eu estou passando nessa noite. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porquanto, vou repetir mais uma vez, porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração do homem. Então, meu filho, a primeira advertência que eu te falei nessa noite foi: cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus, porque ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado e ela corta do outro. Se você está buscando conhecimento da palavra de Deus, ou se aprofundando na palavra de Deus com intenções negativas, cuidado, porque a mesma palavra que ela te levanta, ela também pode te matar. Que é isso, processo? Com certeza. Com certeza. Ela é justa. Ninguém pode pegar a palavra de Deus e para seu vil prazer. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E eu vou te falar por quê. Vamos lá para João capítulo 1, para poder dar base nessa outra parte que eu acabei de ler, para você ver que toda a revelação que Deus nos dá na palavra, ou seja em outro sentido, tem que ter base bíblica, não pode contradizer. Por quê? Porque as profecias, ela não é de interpretação particular de ninguém. Então, o que é que fala aqui em João capítulo 1, versículo 1? O que é que fala? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você compreendeu quando eu falei? Quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecer, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Por quê? Nós pegamos uma palavra aqui no papel, escrita aqui, mas existe a essência espiritual. Existe a palavra no sentido de mais real, a palavra no sentido divino. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Deus, é a palavra. Quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir à Terra, o próprio Jesus Cristo era a palavra. A palavra, ela se encarnou, se fez carne e habitou entre os homens. Olha só, no princípio era a palavra, quer dizer, Jesus já existia, a palavra já existia. E a palavra estava com Deus. Quem era a palavra? Jesus já estava com Deus.
E a palavra era Deus, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus Pai é Deus, que se forma uma trindade, uma única pessoa. Aí fala aqui, e ele, a palavra estava no princípio com Deus. Aí todas as coisas foi feito através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o conheceram. Entendeu? Então tá aqui, ó. Por quê? Porque a palavra, ela é onisciente. Jesus é onisciente. Jesus é onipresente e onipotente. Antecipadamente, antes de nós conhecer Jesus, ele já sabe as nossas intenções. Então, por isso que eu te falei sobre a primeira advertência. Cuidado com o que você quer conhecer da palavra de Deus. Cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus. Cuidado com o que você está buscando em Jesus Cristo. Porque tem muita gente por aí com maus intenções, pegando a palavra de Deus e retorcendo a seu vil prazer. Ou seja, pegando a palavra de Deus e dando ênfase ao seu pecado, dando ênfase às suas injustiças. Ou seja, pegando a palavra de Deus e apoiando o seu erro, apoiando o seu pecado, apoiando as suas mazelas, se escondendo atrás da palavra. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que ela não vai apoiar a pessoa, porque a pessoa já tá conhecendo ou querendo conhecer com má intenção de usar a própria palavra de Deus ao seu vil prazer. Como a gente sabe que existem igrejas abertas aonde as pessoas usam a palavra de Deus para encobrir o seu pecado ou até trazer uma interpretação incorreta. Por exemplo, aonde que as pessoas chegam a dizer que a própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo é um homossexual. Olha até que ponto a ignorância das pessoas que pegam a palavra de Deus para conhecer, mas não sabem que antecipadamente ela já sabe as intenções do coração da pessoa. Então, como é que uma pessoa que é homossexual pega a palavra de Deus e tenta apoiar a própria palavra de Deus ao seu pecado? Quer dizer, para não largar o pecado, aquilo que está praticando, ele chega até a blasfemar, a dizer que o próprio Jesus Cristo é homossexual. E outros falam que até o próprio Jesus Cristo é pedófilo. Onde tem aquela passagem que fala assim: vinde a mim as criancinhas. Olha o ponto da ignorância das pessoas que estão querendo buscar conhecimento da palavra de Deus, mas estão buscando a própria condenação para as suas vidas, porque ela não vai dar apoio, ela não vai servir como remédio para apoiar o seu erro, a sua dor ou a sua doença. Ela vai matar a pessoa, vai matar, porque a palavra de Deus ela só funciona quando a pessoa toma ela como um remédio, mas no sentido de querer deixar ela transformar a vida da pessoa. Aí muito bem, ela vai abolir todo o pecado, porque Jesus Cristo é quem vai perdoar, passar a borracha em toda a velha vida daquela pessoa. E a partir do momento, a própria palavra, o próprio Jesus Cristo fala que nós agora somos uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Então não tem como o homossexualismo, o lesbianismo e outros tipos de pensamento pegar a palavra de Deus e até fundar uma igreja aonde levantamos pastores e pastoras, aonde um pastor casa com outro pastor,
aonde a pastora casa com a outra pastora, ou seja, mulher com mulher e homem com homem, dois pastores convivendo juntos e duas pastoras convivendo juntos, como marido e mulher, e pegando a própria palavra de Deus e dando ênfase àquilo que estão fazendo, porque fala que Jesus, ele é homossexualismo. Então, se Jesus é homossexualismo, nós podemos casar, o homem com homem pode casar, a mulher com mulher pode casar, e até os outros que dizem que Jesus é um pedófilo, para dar ênfase ao seu pecado. E isso não é nem diante da lei dos homens, isso é errado, é abominável à sociedade, aos olhos da sociedade, aos olhos da lei humana. Então você vê como é perigoso você pegar as escrituras sagradas e tentar inserir ela dentro dos seus erros. A primeira advertência que eu te falei: cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você pega a palavra de Deus para conhecê-la, ela já sabe antecipadamente as intenções do seu coração. Essa é a primeira advertência. Segunda advertência, a segunda advertência que Deus me deu aqui: cuidado, tudo aqui, cuidado para que fim você está buscando conhecer a palavra de Deus. Cuidado, qual é o fim, qual é o objetivo de você conhecer a palavra de Deus? Até muito bem pessoas até pessoas bem intencionadas em querer conhecer Jesus, conhecer a palavra, ir para a igreja, congregar, querer ser um crente em Cristo Jesus, mas com o tempo essas pessoas se tornam piores do que antes. Era melhor nem ter tentado conhecer a palavra de Deus, porque são pessoas que ficaram pior, o seu comportamento ficaram assim difícil. Essas pessoas, já vi pessoas falarem que assim, quando fulano ele não era crente, ele era melhor. Quando fulano não era crente, ele trabalhava. Quando fulano não era crente, ele era mais assim, justo, ele comprava, pagava. Quando ele não era crente, rapaz, o cara era o cara. Agora depois que virou crente, ficou pior do que antes. Ficou adúltero, ficou mentiroso, paga e não compra, né? Não quer trabalhar, é preguiçoso. E aí é aonde que entra a advertência. A pessoa entrou para a igreja ou tentou conhecer a palavra, mas com a intenção negativa. E aí você sabe o fim dessas pessoas. Nós sabemos o fim dessas pessoas, aonde que vai parar. Os hospícios, pode ver que os hospícios, as casas de recuperação de pessoas, se você for entrevistar aquelas pessoas, tudinho são pessoas que tentaram conhecer a palavra de Deus, ou até foi a fundo, mas com intenções erradas. Mas pastor S, e pode a pessoa tentar conhecer a Deus, tentar conhecer a palavra, que é o próprio Jesus Cristo, que veio ao mundo e se tornou carne e habitou entre nós e morreu lá na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, para que hoje nós tenhamos salvação na pessoa dele. Tem pessoas que vão com má intenção, e o próprio diabo cauteriza as suas mentes para eles não conhecer, até tenta, mas não conhece. Então é perigoso. A segunda advertência: cuidado para que fim você está buscando conhecer a palavra de Deus, porque se você tiver má intenção, você pode entrar dentro de um estado de loucura. A maior loucura do homem é tentar conhecer as escrituras sagradas para se ouvir o prazer, para tentar se enriquecer, para tentar ser milionário, para tentar enganar as pessoas por intermédio dela, o que não vai conseguir de maneira nenhuma. Não tem como você ser santo e profano ao mesmo tempo. Ou você é santo ou é profano. Ou você conheceu a verdade ou não conheceu. Ou você está com Jesus ou não está. Mas em cima do muro, a própria palavra fala que Deus vomita, detesta a pessoa em cima do muro. Que a pessoa em cima do muro é como uma pessoa morna. Ele nem é quente e nem é frio. É morno, entendeu? Vomita, está lá em Apocalipse. Voltar isso aí. Por isso que você está
estar aqui ouvindo uma reflexão que já vai para 40 minutos, mas é uma reflexão que vai te libertar. É uma reflexão que vai fazer com que você cresça. Cresça mesmo. Saia desse mundo raquítico, desse mundo sem transformação, onde você chega num culto, sai e entra da mesma forma, não transforma, anos e anos passa dentro da igreja e não tem transformação. Por quê? Porque, primeira advertência, a pessoa está querendo conhecer a palavra de Deus para outra coisa. Cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus. Segundo, cuidado para que fim está buscando conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você busca em conhecer a palavra de Deus, ela já sabe antecipadamente o que você quer. Então não tente querer enganar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela tá juntamente com você no café da manhã, te observando se você está verdadeiramente querer. Ela já sabe as suas intenções, mas ela pode até te dar uma chance, uma oportunidade para ver se você muda. Ela está lá no café da manhã, ela está lá no almoço, ela está lá no jantar, na hora que você deita ela também está lá, quando você acorda ela também está lá. Aonde? Na sua mente, tentando te convencer a você não querer conhecer ela num sentido de errado, num sentido que não vai dar certo, porque isso pode provocar o seu próprio fracasso, a sua própria derrota, e ainda você pode ir até para o inferno e não ser salvo. Pessoal, é desse jeito mesmo, porque o próprio Satanás conhecia um pouco da palavra, porque diz aqui, olha só, aqui fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Onde é que estava Satanás antes da sua queda? Ele era um anjo de luz, chamado Lucifer. Lucifer, nos original, quer dizer anjo de luz. Hoje, depois da queda, muitos até denominam ele com Lucifer. Ele até gosta quando as pessoas chamam ele de Lucifer, porque ele se sente ainda que é um anjo de luz, mas não é mais um anjo de luz. Essa palavra Lucifer foi dado a ele nos originais para se denominar anjo de luz. Após a sua queda, esse título foi tirado dele. Então, o próprio Satanás conheceu pouco das Escrituras, ou seja, um pouco da palavra. O próprio Jesus Cristo, quando estava lá no céu. Mas ele, o que ele diz? Ao conhecer antecipadamente, Deus já sabia as intenções do coração daquele anjo, mas Deus deu uma chance a ele para ver se ele ia fazer a escolha correta, mas infelizmente não fez a escolha correta e foi lançado do céu para a terra. E a terceira parte daquelas pessoas, a terceira parte daqueles anjos que ele convenceu com essa palavra, viraram tudo demônio, tudo anjos caídos, e perderam a sua oportunidade. Então, nós não somos melhores do que os anjos. Preste atenção, você que muitas vezes pensa que é melhor do que os anjos. Ei, se Deus não poupou nem os anjos, imagine nós, se fizermos as nossas escolhas erradas. Então, cuidado com o que você está querendo conhecer da palavra de Deus, que é a primeira advertência. Segundo, cuidado para que fim você está buscando em conhecer a palavra de Deus. E terceira advertência e última, para poder terminar essa reflexão. Lembre-se também, antecipadamente, que as suas intenções em conhecer a palavra de Deus, você precisa lembrar antecipadamente que as suas intenções em relacionada à palavra de Deus. Quer dizer, se você tiver um discernimento antecipadamente que as suas intenções em conhecer a palavra de Deus é errada, nem tente, para que você não venha cair cair na própria condenação, porque a Bíblia fala que nós vamos ser cobrados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Não é Deus que vai te levar ao inferno. Deus criou o inferno foi para os anjos caídos de Satanás, mas ele convence as pessoas para ir junto.
Não, as pessoas pensam que Deus é um Deus carrasco. Não, Deus não envia ninguém para o inferno. É as próprias pessoas que escolhem ir para o inferno. São as próprias pessoas que escolhem ir para o céu. Em outras palavras, o próprio ser humano escolhe qual o caminho que ele quer seguir. Deus não força ninguém. Está aí diante do homem. Então, por isso é que essa primeira ferramenta, bibliologia, que é a palavra de Deus, que eu estou te passando, é a primeira ferramenta que o crente tem na sua vida. Mas, ei, cuidado, ao você conhecer essa palavra, ao você conhecer essa primeira ferramenta, ela já sabe antecipadamente as suas intenções. Para que você quer essa ferramenta? Qual é a utilidade que você vai querer dessa ferramenta? Qual é o seu objetivo a tomar posse dessa ferramenta? O que você vai fazer com essa ferramenta? Em que sentido você vai utilizar essa ferramenta? De que maneira você vai utilizar essa ferramenta? De que forma você vai utilizar essa ferramenta? Então, se você manejar bem essa ferramenta, com certeza você vai ter sucesso. Em todos os sentidos da sua vida você vai ter sucesso. Agora, se você manejar errado essa ferramenta, que é a bibliologia, que é a própria palavra de Deus, você, em outras palavras, meu filho, você está ferrado. Você já está cavando a sua própria sepultura. Você já está antecipando a sua própria vida, a sua própria morte. Porque ela é viva, como diz, ela é eficaz, ela é penetrante, ela faz divisão entre a alma e o espírito, ela discerne todas as intenções do nosso coração, todos os nossos pensamentos antecipadamente. Então, não queira enganar, não tente enganar a palavra, porque você não consegue, porque ela já sabe antecipadamente o que você quer com ela. Que palavra profunda, né, meu filho? É a palavra que Deus me deu, revelada no trono de Deus, que não contradiz a sua própria palavra. Não tem como. Jesus não contradiz a sua própria pessoa. Não tem como. Então, 3 advertências eu estou trazendo para você nessa noite, nessa reflexão número 375, 42 minutos de reflexão. Isso é quase um sermão, mas é para você aprender. Terceira advertência: lembre-se também antecipadamente que as suas intenções em conhecer a palavra de Deus pode te levar à vitória, mas pode te levar ao fracasso. Primeiro, ela pode te levar ao topo do sucesso. Por isso que você precisa lembrar antecipadamente que as suas intenções em conhecer a palavra de Deus, ela pode te levar ao topo do sucesso. Segundo, mas também ela pode te levar ao fracasso. Aí vai depender de você, meu filho. Absolutamente de você. Se você já é antigão na fé e vem fazendo as coisas tudo errado, tudo contrário àquilo que a própria palavra nos orienta a fazer, meu filho, você já está cavando a sua própria sepultura. Você pode ter 200 anos de crente, isso não vai mudar nada diante da palavra, diante do que já está escrito, que não pode sobrescrever. Aquilo que Deus já deixou escrito, ele não pode apagar e reescrever de novo. Não pode. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 7, lá, versículo 21 a seguir, fala: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará nas portas do céu, será salvo. De jeito nenhum. Ah, mas Senhor, eu profetizei, mas Senhor, eu fiz isso. Mas a própria palavra fala que não conhece. Não conhece esse grupo de pessoas. E nós sabemos que na nossa sociedade está cheio de pessoas que pensam que tá fazendo a coisa correta e não está. A gente viu aí essa decisão poderosa, que eu estou aqui concluindo, essa decisão poderosa que o brasileiro teve que tomar, e muitos que dizem que conheciam as escrituras sagradas, abrindo a boca e falando tanta blasfêmia. Eu estava vendo aí na rede social um pastor, um conhecedor da palavra, pegando a própria palavra e interpretando de uma maneira incorreta, tentando contextualizar a pessoa do nosso presidente Bolsonaro e a sua família. Olha o que o cara estava falando.
usando o nome de Jesus, usando a palavra. Que tinha que pegar o Bolsonaro e fuzilar, pegar a família dele todinha e fuzilar, matar, e depois pegar a querosene e jogar em cima dessas pessoas e tocar fogo em tudo. Olha a cabeça daquele homem. Olha a cabeça daquele homem, dizer assim, em nome de Jesus, contextualizando, pegando um texto da Bíblia e contextualizando dentro desse meio político em cima do presidente. Eu vi isso lá no Facebook. E eu vendo aquela situação daquela pessoa, como é que pode? A pessoa está cavando a sua própria sepultura, a sua própria condenação. Aonde que a Bíblia vai apoiar isso aí? Não tem como apoiar um tipo de coisa desse aí. A própria palavra fala que nós temos que orar por nossos inimigos. Se esse pastor ou esse conhecedor que desconhece a palavra está pegando um texto bíblico e fazendo uma interpretação dessa, o que ele tem que falar? A própria palavra fala que mesmo se fosse inimigo, a pessoa tem que orar para os nossos inimigos. Orar, não é orar para matar não. Então você vê a tremenda ignorância de pessoas que se dizem que conhecem a palavra, mas não conhecem. Olha a advertência que eu falei aqui. 3 advertências. Cuidado com o que você está querendo conhecer a palavra de Deus. Segunda advertência. Cuidado para que fim você está buscando conhecer a palavra de Deus. Terceiro, lembre-se antecipadamente de que as suas intenções em conhecer a palavra de Deus, ela pode te levar ao topo do sucesso, mas também ela pode te levar ao fracasso. Então, tem muitos pastores agora, né? Teve aí alguns pastores que ficaram do lado errado da situação, apoiaram um lado errado da situação. E como é que vai ficar essas pessoas? Como é que vai ficar esses pastores? Nesse ponto de vista, e até ainda chorando, pastor chorando, disse que Deus tinha revelado, que Deus tinha dado a palavra para ele, que essa pessoa ia ganhar, e aí aconteceu que nós sabemos que está acontecendo essa bagunça toda aí no nosso Brasil, ninguém sabe quem vai tomar posse, ou que o outro que vai ficar no lugar. Então a gente vê tanta sujeira que nós estamos vendo no nosso Brasil, quer dizer, o errado querendo ser santo, né? O sujo querendo ser santo, o capeta querendo ser santo, o diabo querendo ser santo. Não tem como. O diabo querendo ser Deus. Uma troca de valores, erradíssima. Pessoas que dizem que conhecem a lei, que conhecem a justiça e não está praticando a justiça. Está lá com livros, o livro brasileiro, a Constituição brasileira é como seja a Bíblia do brasileiro. A Bíblia do brasileiro está ali contendo tudo, mas eles não querem obedecer o que está ali, querem retorcer para seu vil prazer. É o que acontece aqui nessa reflexão que eu estou falando, que muitos querem conhecer a palavra com mais intenções, mas não tem como, de maneira nenhuma, porque vai fazer isso para a sua própria condenação. Então, nessa reflexão que eu estou terminando nessa noite, você precisa aprender, compreender o que eu falei nessa noite. Quando nós pegamos a palavra de Deus para conhecê-la, ela já sabe antecipadamente as nossas intenções. Que maravilha! Então, Deus ele vai abençoar, vai prosperar as pessoas que antecipadamente ele já sabe se você vai ser o cara ou não. Porque, rapaz, até você mesmo sabe, até a própria pessoa sabe que ele não está fazendo a coisa correta. E aí, como é que vai ser abençoado? Como é que vai ser? Então, nós estamos vendo aí essa briga política aí entre o lado A e o lado B, quem vai ficar, não quem vai ficar. Deus já sabe antecipadamente as intenções do coração da esquerda e a intenção do coração da direita. Então, quem vai ficar no poder é aquele que estiver pesando na balança de Deus justamente. É o que estiver ali correto conforme Deus quer. Senão, Deus não vai apoiar a injustiça. Deus não vai apoiar o erro. Deus não vai apoiar a sujeira. Porque a própria Bíblia fala que os que são sujos, que se sujem mais. Os que são limpos, que se limpem mais. Então, jamais Deus vai apoiar o erro. E lembre-se, para terminar aqui, que isso aqui que eu estou falando não é coisa de crente.
A Bíblia não é coisa de crente. A palavra de Deus não é coisa de crente. Não, porque muitas vezes quando a gente vai falar da Bíblia, as escrituras sagradas, as pessoas já vêm, ali é coisa de, só pode ser coisa de crente. Não, aqui é coisa de Deus. Aqui é coisa de Deus para a humanidade, para todo ser humano. É o manual do homem, para todos, no sentido universal. Todos que estiver aqui encaixado aqui nessa palavra, vai ser salvo. Um dia vai morar com Jesus Cristo. Um dia vai ter uma morada maravilhosa para que a gente possa morar eternamente. Mas só se estiver aqui obedecendo. É para todos os homens. Não é só para crente, que é coisa de crente. Não, é que é coisa de Deus mesmo que eu estou trazendo essa noite. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você possa colocar em prática essa reflexão. 50 minutos de reflexão. Isso é coisa profunda que eu estou trazendo para que você aprenda de uma vez por todas ser um crente verdadeiro que obedeça às Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.